Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém. Obrigado pelos améns aí bem forte, outros mais fraquinho. Os irmãos estão bem? Está todo mundo tranquilo? Amém. Pedi para os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de... Pode trazer, irmão, que eu bebo, não tem problema não. Pedi para os irmãos abrirem seus livros lá, sua Bíblia, no livro de Romanos. Bom dia, irmã, tudo bem? Bem. Romanos, capítulo 7. Não sei porque quando eu chego aqui na frente a boca seca, então essa água aqui é muito bem-vinda. Obrigado, irmã, Deus abençoe a senhora. Romanos capítulo 7, nós ainda vamos continuar falando sobre o tema lá, que é o que Deus espera, né, da sua igreja. E eu vou discorrer sobre o assunto usando o capítulo 7. Nós vamos dar um salto aqui, né? Não sei se os irmãos lembram, mas no estudo anterior nós paramos no capítulo 5, paramos no verso 11, tá? E aí nós vamos dar um salto para o verso 7. Por quê? Do verso 12 em diante, verso 12 do capítulo 5 e o capítulo 6 e o 7, eles falam basicamente o mesmo assunto, né? O tema principal ali, né, o assunto abordado, é praticamente o mesmo. Por isso que eu vou dar esse salto para a gente conseguir avançar, tá? Todos acharam lá Romanos capítulo 7. Vou pedir para os irmãos se colocarem em pé juntamente comigo. Vamos orar e fazer a leitura do texto, tá? Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pela presença santa do Senhor. Obrigado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda, Pai, que nos guia para lutar, ó Deus, contra as armadilhas do inimigo. Fortalece, Pai, aqueles irmãos que estão fracos, precisando, Deus, de mais da ação do poder do Espírito Santo. Fortalece esses irmãos, ó Deus, que já estão andando bem no caminho do Senhor. Fortalece, Pai, a Tua igreja, os recém-convertidos, novos convertidos, os que recém são chegados, ó Pai, que já conhecem ao Senhor há muitos anos. Fortalece a Tua igreja, Pai. Peço que o Senhor derrame sobre esses irmãos aqui, essa igreja aqui local, a Tua graça, a Tua misericórdia, e nos ajuda a viver uma vida que seja santa aos olhos do Senhor, não aos nossos próprios pensamentos e entendimento, mas aos olhos do Senhor, nos baseando unicamente na Tua palavra, Pai, para ser santos. O Senhor sabe das minhas dificuldades, eu não sou nenhum perfeito, Deus. Estou diante do Senhor prostrado, com o coração sabendo que eu não sou merecedor, ó Deus, mas o Senhor se compadeceu de mim, de cada um dos Teus servos, por intermédio de Jesus, e nos deu a salvação, Pai. Obrigado, porque o Senhor é todo-poderoso, Criador, Santo, e o Senhor veio através da Tua palavra para falar conosco nessa manhã. Fala, Deus, ao nosso coração, para que saiamos daqui incomodados com o nosso eu pecaminoso, Pai. Nos ajuda a buscar a Tua presença a cada dia, para que quem brilha em nós seja o Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu peço ao Senhor que abençoe os irmãos que estão aqui nessa manhã, dedicaram o seu tempo para estar aqui, para aprender da Tua palavra, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Bendito seja o Senhor, e abençoa cada um desses Teus servos que está aqui hoje, Pai. E os que estão também vão assistir mais tarde, Pai. Cuida da Tua igreja, nós pedimos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, clamando, porque sabemos que o Senhor tem poder, ó Pai. O Senhor é todo-poderoso, Criador. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, Pai. Amém. Vamos orar, vamos ler capítulo 7. Eu vou pedir
uma participação dos irmãos para lermos, né, todo o capítulo. E eu gostaria de pedir, como de outras vezes, para sermos breves, porque o tempo ele não é a nosso favor, né, Viga? Quando a gente está aqui, o tempo voa. Então eu vou ler os ímpares e um irmão que sentiu a vontade já, por favor, já lê o próximo, os pares, tá? Meus irmãos, verso 1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive, enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre daquela lei. Mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. E agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o mesmo mandamento que era para a vida, me era para a morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa. Os santos, justos e bons são os seus mandamentos. E então, o que é bom se tornou em morte para mim. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me liberar do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne
da lei do pecado. Os irmãos podem sentar. Eu vou passar rapidamente, né, pelos versos a partir do verso 12, do capítulo 5 e do 6, só para dar uma visão assim superficial, tá? Para a gente saber o que foi que aconteceu para entrarmos no 7, tá? A gente parou no verso 11 do capítulo 5, né? E a partir do verso 12, o apóstolo Paulo diz que a morte vem sobre todos, porque todos pecaram e nós fomos condenados, né, em Adão, né? Por meio de um homem entrou o pecado na terra, e por um só homem a graça foi dada de presente, por um só. Quem é esse? É Jesus Cristo, né? É fato, é notório para todos, tá? Por meio de Jesus Cristo, onde nós temos a vida. Por meio de Jesus Cristo. Já no capítulo 6, algumas pessoas, elas demonstravam uma perspectiva distorcida referente à graça de Deus. E o apóstolo Paulo, eles tinham essa visão distorcida referente à graça, e eles argumentavam que uma vez que a graça é mais abundante, onde o pecado é maior, devemos continuar pecando e para receber mais graça, né? Uma graça ainda maior de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele refuta essa ideia, né? Ele é contra essa ideia, porque isso não é verdade. Se eu pecar mais, eu vou receber mais graça de Deus. Não existe isso, né? O apóstolo Paulo, ele já refuta essa ideia. No verso 2 do capítulo 6, fala, de maneira nenhuma. O verso 1 fala, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar nele? Então, ele já quebra já de início. E para reforçar esse argumento, ele usa o símbolo do batismo, né, para dar sustentação para o argumento que ele tinha. E mais para frente, acho que a partir do verso 15, tinha a questão que alguns consideravam a salvação como libertação para algumas consequências do pecado, né, e algumas punições. Em vez de ver a graça de Deus como também um poder, né, para libertar daquele poder do pecado. Estavam vendo a graça de Deus somente como uma forma de se livrar da punição, sendo que eles deveriam ver a graça de Deus como algo que ia libertar eles do poder do pecado. Entende? E Paulo usa uma analogia, né, que é a analogia do mercado de escravos, para tratar dessa atitude que estava acontecendo, né? E aí, a partir do verso 15 até o 23, se os irmãos tiverem curiosidade de ler em casa, tá? Então, o que vai acontecer? O que acontece aqui? No capítulo 7, que é o nosso texto, o apóstolo Paulo, ele traz uma analogia para falar a respeito da lei. E é onde nós entramos no nosso primeiro ponto, né? Que eu vou falar da libertação da lei. Verso de 1 a 6. O apóstolo Paulo, ele traz uma analogia do casamento, para confrontar aquelas pessoas daquela região, que eles tentavam ganhar mérito diante de Deus, né? Através do cumprimento da lei, achando que o cumprir a lei eles estavam ganhando mérito e com isso para a salvação, tá? Sendo que nos capítulos anteriores que nós vimos,
o apóstolo Paulo está falando da justificação pela fé, né? Que a lei, ela não tem como você ser salvo pela lei. Você deveria ser perfeito, né? Você deveria ser alto padrão, porque no céu não entra imundícia, não entra pecado. Então você deveria cumprir a lei cabalmente. E nesse texto aqui do verso 7, do capítulo 7, o apóstolo Paulo está falando não mais da justificação, mas da santificação, o seu processo de santificação. E ele usa essa analogia do casamento para introduzir o assunto. Então vamos lá, vamos ver o verso 1, que tem um princípio, né, sobre nesse verso. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? O que quer dizer? Que a lei só pode ter domínio sobre aquela pessoa, determinada pessoa, enquanto ela viver. Do nascimento até a morte, a lei tem domínio sobre ela. E a palavra domínio aqui é o mesmo que senhor, né? É o mesmo que alguém que te domina, que tem total autoridade sobre você, assim como você tem sobre seu filho. Tem total autoridade sobre ele, né? E você pode fazer com ele você bem entender, né? Assim, dentro dos, né? Tô só sendo exagerado aqui, tá? Não saia matando as crianças, nem não, calma. Vamos para a palavra de Deus aqui. Então, a palavra domínio é o mesmo que senhor, né? Que tem autoridade sobre uma pessoa. E a analogia do casamento, Paulo traz essa analogia apenas para ilustrar, né, essa questão. Ele não quer falar, ele não vai falar sobre as questões do casamento, tá bom? É apenas para ilustrar que a lei tem domínio sobre uma pessoa a vida toda. Se a mulher se casou, o verso 2 lá fala. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Se uma mulher se casou, ela está ligada ao marido até quando? É uma pergunta não retórica. Se a mulher casa, ela está ligada ao marido até quando? Até morrer, né? Até que a morte o separe. Enquanto ele viver, vai tá ligado. Se ele morrer, acabou, né? E ela vai estar livre daquele jugo. Mas vamos entender uma coisa aqui. Vamos pensar um pouco. Vejamos aqui. Essa analogia do casamento, se a gente aplicar, né, para a nossa vida, olhando do ponto de vista eu e a lei, quem é a mulher e quem é o marido nessa relação? Os irmãos entenderam a pergunta? Do ponto de vista, né, vendo a questão eu e a lei. Quem é a mulher e quem é o marido nessa relação? O que os irmãos acham? Oi? O marido é a lei. E a mulher sou eu, somos nós. Né? E a gente está ligado a esse marido até quando? A vida toda. Ou até morrer. Né?
quando a gente... É umas perguntas bem besta agora, tá? Só para vocês, né? Quando nós estamos desobrigados dessa relação com esse marido? Quando ele morrer, né? Mas aí pensa, se a mulher somos nós, é eu, e a lei é o marido, mas a lei não morre, né? Paulo usa essa analogia, mas ele foge um pouquinho dessa analogia, porque quem morre, nesse caso, é a mulher, né? Somos nós. E quem morre para a mulher ficar livre é o marido. Verso 3 lá fala: por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Então, se o marido morre e ela se casar com outro homem, não tem problema, tá? Porque a morte coloca um ponto final. Porque a lei só tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela estiver viva. Morreu, não tem mais compromisso. Uma pessoa, ela pode ser condenada no máximo da lei. Morreu, a lei não tem mais domínio. Acabou a pena. Mas, na analogia, o marido é a lei e eu sou a mulher. E Paulo precisa dar essa invertida. Pensa comigo, como que é esse marido? Como é que é esse marido? O marido é a lei. Os irmãos sabem um pouquinho da lei. Como é que é esse marido? Ele é bom? Ele é ruim? Mais ou menos? Meia boca? O que os irmãos acham? Falem comigo enquanto eu bebo minha aguinha. Não estou na dúvida, né? Então, vamos lá, ver o verso 12. Vamos ver como é que esse marido é. Alguém lê para mim, que achar o verso 12 do 7. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então esse marido é maravilhoso. Esse marido é perfeito, alto padrão, sem igual. Esse marido ele é tão bom que ele não morre. Fala, irmã. Mas ele não morre, irmã. Esse marido é tão maravilhoso que ele não morre. Por quê? De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. É maravilhoso, ele não morre. E Paulo precisa dar essa invertida na sua analogia para dizer para aquela igreja que quem morre somos nós. Quem morre é a mulher. Tá? E quem é a mulher nessa analogia? Analogia, né? Já está claro. A mulher somos nós. Quem morre somos nós. E quando a mulher morre, acaba o compromisso. Assim também, como na analogia o marido morre, ela está livre para contrair novas núpcias, novo casamento. E Paulo dá essa invertida para falar, nós é que morremos. E quando nós morremos, nós estamos livres daquele marido.
que é a lei. Nós estamos libertos da lei. Pensa que o apóstolo Paulo está falando para uma igreja em que ele não foi visitar, né? Não sei se os irmãos lembram das aulas anteriores, que ele não foi ter com aquelas pessoas, mas ele sabia o que estava acontecendo, muito provavelmente por causa de Áquila e Priscila, tá? Que eram judeus que também tinham ido para lá. Então, o apóstolo Paulo estava falando com aqueles judeus novos convertidos, né, e também gentios, que estavam ainda tendo suas raízes na lei, né, no que eles tinham aprendido, em toda a vivência de vida deles, estava sendo desconstruído a ideia de que a lei salvava, né? Então, pensa nesse fator histórico, tá? Nesse contexto. Voltando aqui, mas ao ressuscitar, né, ela está livre para casar novamente. A mulher está livre para casar-se novamente. E quem é esse novo marido que aparece? É Cristo, né? É Jesus. É onde eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Ele. E Paulo, ele introduz esse assunto de casamento porque todos entendem, né? Todas aquelas pessoas entendem aquele assunto, e para ficar claro a relação com a lei para aquela igreja. Porque aquela igreja, acabei de falar, né, eram judeus, novos convertidos, né, que muito provavelmente se converteram no dia de Pentecostes, em Atos 2. Né, que eu não sei se os irmãos têm a mente boa para relembrar, que falam que muitos povos se reuniram lá naquele momento. Né, e também tinha um grupo de judeus, vindo de Roma. Tá? Então, aquela igreja foi estabelecida por judeus convertidos, gentios, né? E eles não sabiam muito bem ainda como lidar, e o apóstolo Paulo vem e intervém, né? Desconstruindo algumas ideias que eles tinham referente à lei, sobre a justificação, né? Sobre a santificação, para o crescimento deles. Tá bom? Os irmãos estão entendendo bem? Está claro o raciocínio? Eu estou indo muito rápido, eu estou indo muito lento? Está todo mundo acompanhando aí? Tá bom. Se tiver alguma pergunta e eu souber responder, eu vou falar. Se não, não. Continuando. Essa ilustração, Paulo usa essa ilustração sobre o casamento. Agora, vamos ver uma aplicação, né, que está a partir do verso 4. Do verso 4 até o 6. Eliezer, você pode ler para mim, por favor? Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, no verso 4, né? O seu casamento com Cristo, ele não é um adultério, tá? Ele é totalmente legal. Vocês morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele. Então a lei não tem mais domínio sobre vocês. Vocês não precisam tentar
tentar buscar diante de Deus alguma justificação, tentar viver na prática da lei. Vocês já estão livres dela. Agora vocês têm que viver de maneira santa, como Jesus andou, tá? E porque se eu e você, se nós morremos com Cristo. E devemos viver em novidade de vida, não devemos viver na vida velha, né? Olhando em referente a eles, para eles o que era muito notório era a lei, né? Para nós, nas nossas práticas, nossos pensamentos, devemos lutar contra isso, tá? E se ressuscitamos com Cristo. Vamos ver lá no capítulo 6, do 5 até o 11. Vamos ler lá. Verso 6. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. De forma que, da mesma maneira, considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nós não temos mais vínculo com aquele velho homem, né? O velho homem está morto. Quando você acorda todos os dias, você empurra mais a faca só para se certificar. Ó, cara, você já está morto. Vou dar uma matadinha aqui só porque eu vivo para Deus agora. Dá uma facada nele. Agora eu vivo para Deus. Ele já está morto, aquele velho homem. Tá? E o novo casamento é legítimo. Paulo diz essas coisas para eles se desapegarem das práticas da lei, que era algo que eles se glorificavam. Lembra que eu falei que os judeus eles se gloriavam na lei, porque a lei foi dada a eles por Moisés? Deus deu a Moisés e Moisés. Então eles se gloriavam nela. E vocês devem estar se perguntando: nossa, o Almir toda hora fala de lei, de lei, de lei, de lei. Mas o texto traz esse exemplo para nós. E nós vamos ver a aplicação para nosso dia, né? Para nossas vidas. Primeiro nós vimos lá a justificação pela fé, né? E os judeus achavam que a justificação era pela lei. E agora nós estamos vendo a santificação, né? A morte do velho homem e a vida com Cristo. O processo de santificação. Não é pela lei o processo de santificação. É pela graça, né? Porque você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. Nova criatura, tá? Nós devemos lutar diariamente. Eu não lembro, acho que foi na quarta-feira, né, que o Rafa falou assim: a gente tem que matar o velho homem todos os dias. Porque sempre tem um vestígio na nossa natureza carnal, tá? Ele não tem ligação nenhuma com o Espírito Santo de Deus que habita em nós.
Então vamos ver, vamos notar algo interessante agora, que o apóstolo Paulo traz para a gente, é o contraste entre esses dois casamentos. Tá? E o tempo já está... Nossa! Vamos ver o contraste entre esses dois casamentos. Como era o anterior, né, o casamento anterior, e como é o casamento com Cristo. Primeiro contraste no verso 5 fala: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Então, quando nos relacionávamos com a lei, nós vivíamos segundo a carne, né? Segundo as paixões. Está falando lá na parte B do verso, um pouquinho depois, né? No verso 5, aí um pouquinho para frente, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Ou seja, a nossa natureza, ela tem atração pelo que é proibido. Muitas pessoas, né? Muitos de nós, incluindo a mim, nós temos desperta alguma coisa em nós só pelo olhar. Alguns pelo toque, outros pelo que se é dito, mas nós temos atração pelo que é proibido. Aí você fala pro seu filho, Rafinha, vou deixar essa garrafa aqui cheia de água, não mexe. Parece que quando você fala isso, aguça alguma coisa dentro dele, que ele fica se coçando, rodeando a garrafa para pegar. Né? E não só as crianças, mas nós também. Nós fazemos isso. Quando sabemos que é proibido, mas dá vontade de fazer. Quando você sabe que é errado, puxa, parece que, né? E aí onde vem a sua luta. Né? E aí quando a lei fala assim, não faz, parece que induz alguma coisa para a gente fazer. Parece que aguça, né? Aguça em nós aquela consciência do pecado. E o verso 5 fala, as paixões pecaminosas postas em realce, né? Despertadas pela lei, atuavam em nossos membros. Então, aquilo que você vê, né? Aquilo que você toca, aquilo que você escuta, isso desperta em nós. Então, irmãos, esse primeiro casamento não é ruim. Não é ruim. Né? Não. Esse marido, ele é maravilhoso. Né? Mas a mulher, nós, toda bagunçada, complicada, né? Insubmissa. Isso nós, tá? Nós, a mulher. Todo bagunçado, rebelde, complicado. Então esse casamento com a lei não tinha como dar certo. Porque nós não temos capacidade de seguir a lei no alto padrão que ela dá. Não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não falarás o nome de teu Deus em vão. Depois a gente vai ver mais para frente, Êxodo 20 lá. Não tem como esse casamento dar certo. Por isso que Jesus veio. Ele veio para salvar, ele veio para redimir o pecador. Ele veio para te dar a oportunidade hoje de ter uma vida nova com Ele. Não mais se entregando aos desejos da carne, do pecado. Porque a lei desperta em nós isso. Tá?
Não que a lei é ruim. Tanto é que se não tivesse lei, não haveria transgressão. Tá? Eu acho que eu estou pulando aqui o que eu ia falar. Vamos lá. Não tinha como esse casamento dar certo porque o marido era perfeccionista, perfeito, alto padrão, né? E o contraste com o segundo casamento. O segundo casamento, no verso 6, fala assim: mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Tá? Então, agora que fomos libertos, libertos do quê? Né? Da lei. Né? Libertos da lei. Libertos porque nós morremos. Morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Como assim? Nós estávamos sujeitos à lei porque nós estávamos casados com ela. Quando o pecado te seduzir, irmão, quando o pecado me seduzir, eu até esqueci de falar. Esse texto foi muito difícil de estudar, viu? Complicado. Eu tive que pegar algumas outras referências, ajuda. Muito difícil de estudar, irmãos. Porque trata algo que é difícil, inclusive para mim, viu? Não é uma acusação para os irmãos esse texto, mas é para edificação de nós como igreja. É difícil esse texto, porque ele fala muito claro sobre a luta contra o pecado que nós temos, que nós devemos estar nesse processo de santificação. E não é fácil. Não é fácil. E quando o pecado quiser te seduzir, ou apelar para aquilo que você mais tem desejo, mais tem vontade, né? Que nós somos salvos por Cristo, mas ficou alguns restícios, alguns vestígios, por causa da nossa natureza pecaminosa. Sou apaixonado por carro antigo, exclusivamente. Se eu tivesse dinheiro, na garagem da minha mãe ia ter uns 4 lá. Começa com um, mas, né? Só que um tempo atrás eu avancei, comprei mais um e eu falei, puxa, não tá legal. Aí vendi. Aí troquei no... Enfim. Sempre fica um vestígio. Se a Helena não me dá uma cutucada ali, aí eu fico vendo os trocadinhos que tem na conta. Acho que eu vou colocar uma gasolina aqui para rodar a semana todinha nesse carro. Mas o carro faz 5 com litro, velho. Não dá. Entende? Se não é o Espírito Santo que habita em mim, eu saio agindo conforme o que eu gosto, o que eu desejo. Sabe? E quando o pecado, né, apelar para você, mostrar aquelas coisas que para você parece maravilhosa, né? Uma viagem para, sei lá, para Ilhabela. Eu falo Ilhabela porque eu fui lá. Uma viagem para Ilhabela, tem um hotel maravilhoso lá, Calango, 5 estrelas, top demais. Aí você não tem dinheiro, mas tem o bendito do cartão. Parcela em trocentas vezes. Irmãos, quando... Não é errado, tá? Mas quando o pecado apelar para essas coisas, você sabe que naquele momento não pode, não dá. Quando ele apelar para você nessas coisas que parece muito bom, fala assim, ó, cara, tô morto para você, morri já para você eu tô morto, cara. Eu morri. E eu
Morri com Cristo. Eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Ele, né? Então, não é mais aquela letra fria. Agora é o Espírito Santo de Deus que habita em você, que te auxilia, fala assim, cara, filho, agora não. Não é isso que eu quero para você. O pecado não é algo que eu quero para você. Você está num processo de santificação. Não é isso que eu quero para você. E aí o Espírito Santo que habita em mim, através de Deus, com muita misericórdia, me leva a obedecer, irmão. É interessante você falou uma palavra que foi de se desprender, né? Desapegar. Você falou a palavra desapegar. Do velho casamento, na verdade, né? E você falou que, você até falou, olha, Paulo está falando que o novo casamento não é um adultério. Não. Então a gente precisa se desprender do velho. Só que às vezes a gente fica achando que nós estamos adulterando com Cristo. Sem querer, sem pensar. Isso aí na verdade é uma coisa que Paulo está falando aqui que a gente nem, no nosso dia a dia, a gente nem tem na cabeça, nem tem em mente. Mas a gente fica sempre voltando naquela coisa, deixa eu ver o que a lei está falando para mim fazer. Eu estou errado? Deixa eu ver na lei se eu estou errado, se eu estou certo, se eu estou errado. E a gente fica se prendendo a esse tipo de coisa e a gente começa a pecar mais em vez de buscar a santificação. Porque ao invés de tentar conhecer a Cristo, conhecer Jesus, que é o nosso novo marido, no caso aqui, né? A gente está voltando a buscar a lei. A buscar... E até usa essa lei para ajudar os outros também. E a gente fica numa moral de lei, conosco mesmo, porque eu estou falando com cada um de nós, né? E com o próximo, mas a gente fica voltando, a gente não se desprende dela, a gente não se desapega, a gente fica achando que a gente está adulterando e a gente vai voltar para o marido antigo, né? E aí vem a falta de confiança em Cristo, porque quando ele fala que nós morremos em Cristo e ressuscitamos nele, porque ele está querendo dizer que a nossa força não vem mais do nosso velho homem. Nosso velho homem morreu. A gente não pode confiar mais na nossa carne, nem nas nossas próprias forças. Porque se a gente quiser fazer isso, a gente vai fazer o quê? Que olhar para a lei, eu estou fazendo isso errado, eu tenho que fazer certo. E aí a gente não consegue. A gente não consegue porque não tem força em nós mesmos. Sendo e aí que a gente cai de novo, né? Quem nos auxilia, né? É o Espírito Santo, ele que incomoda, né? Por isso a gente precisa estar na palavra de Deus, a gente precisa buscar na palavra de Deus um modo de andar, um modo de seguir. Porque senão a gente começa a retroceder, irmãos. Fala aí. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu souber responder... Eu já até estava considerando algumas coisas. Até pensando em longevidade de casamento, né? Até quando o efeito da lei ela tem vigora, né? Na vida do homem. Está fazendo essa analogia, né? Até quando... Até quando o efeito... Do ponto de vista da longevidade, do pecado, até quando isso tem efeito sobre nós? Por causa da natureza do pecado, a gente vai ter algumas lutas. Mas não que a lei seja ruim. Tá? A lei é boa. O problema está em nós. Então, isso vai perdurar. Repete a pergunta. Você falou, até quando a lei... Ela vigora, né? A lei tem vigor, né? A lei, ela atua em nós, ela tem força sobre nós, ele fala que a lei tem domínio, né? Até quando ela é autoridade nesse caso aqui? Até... Pelos meus estudos, eu que entendi. É até quando nós morremos com Cristo. Se não, já me ajuda aí. Eu acho que a lei ela vai impactar a gente até a gente morrer, na verdade, e ter os nossos corpos vivos.
Porque é sempre aquela coisa, a gente vai ter a vontade de seguir a lei novamente. Ela está ali. Quem morreu foi nós, ela continua viva. Só que ela para de ter atuação completa em nós quando o nosso próprio corpo foi transformado. Porque, é como eu falei, a gente hoje, cada dia, estamos confiando em nós mesmos. Nós temos, e assim, isso é uma falha do ser humano. A gente tenta seguir a lei, seguir a Cristo, ser santo, mas querendo ou não, a gente vai ter ali nosso ponto que a gente vai querer falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque senão a gente fica achando que a gente está sendo inútil, né, também. E aí a gente fica querendo fazer alguma coisa. Acho que falta muito fé em nós, né, nisso. Querer fazer alguma coisa. E isso traz a lei para a vida de novo. Ela vive em nós por causa disso. Porque nós estamos tentando fazer alguma coisa. Sempre estamos tentando fazer alguma coisa. E ela está vigorando em nós por causa disso. A gente está olhando para o velho casamento e falando assim, olha, eu estou sendo adulto, eu acho que eu preciso voltar. É sempre essa mesma coisa. Só que quando o nosso corpo for transformado e a gente estiver no céu, isso não vai existir mais. Porque a lei ela não vai estar lá mais. E tanto a lei não vai estar lá mais, ela vai ter morrido para nós e ela não vai ter atuação sobre nós, como nós teremos o corpo transformado e estaremos com Cristo eternamente. O Nil lá depois você. O interessante é a gente entender o que é a lei, né? Você fala lei, mas o que era a lei? Lei mosaica, né? Isso. O que é isso? Não entendo o que é a lei mosaica. A gente fala tanto da lei, mas o que é a lei? A lei é aquilo lá que foi recebido lá no monte, né? Aqueles mandamentos, aquela regra de convívio, né, de prática. E aí o entendimento aí é que o povo era escravizado por aquelas práticas, colocando ela como objeto que levava à salvação, ou objeto que levava à santificação. E aí ela perde esse valor, ou perde esse sentido, quando Cristo vem e desconfigura isso com a graça. Agora nós não precisamos mais ser cumpridores de lei, mas sim depositar a fé em Cristo que salva através do seu sacrifício. E aí você falou que quando a gente entende isso, a gente vê isso, a gente fica totalmente livre da escravidão que a lei trazia. E esse casamento escravo, né, entre alguém que não conseguiria de modo nenhum atender às exigências do esposo, que é a lei. E nós, enquanto crentes e talvez presos a essa lei, estamos assim. Quando Cristo veio, então, ele tirou toda essa escravidão, todo esse jugo, e agora a gente não é mais escravo da lei, e sim servo do Senhor, e sim salvos por Cristo. Porém, eu acho que o efeito, a escravidão da lei acaba aí. Eu agora não sou mais fazedor de nada, eu sou um crente de Jesus Cristo só pela graça dele. Não tem nada em mim que possa promover a salvação, nada que eu possa fazer que promova a salvação. Porém, eu concordo com o que o Eliezer disse, que mesmo assim a gente às vezes tenta fazer coisas para ser visto por Cristo, para ser visto para ser santificado de alguma forma, para ser santificado de alguma forma, para talvez ter na mão o poder de falar, não, eu fiz isso, eu conquistei isso. E eu acho, assim, uma chumba, as considerações que eu venho tirando ali, né, que esses efeitos, eles vão se aparecer até quando a gente não for totalmente dependente do Senhor. Talvez quando a gente for transformado, a gente não sinta mais isso, mas muitas vezes a gente pode falar para nossas vidas que a gente foi, talvez não fazedor dos 10 mandamentos, mas tentar fazer algo que não justificasse. Várias vezes a gente tentou fazer isso na nossa vida de crente. Ter na nossa mão algo que a gente fez, que a gente conseguiu pela nossa própria força, ou então um ritual que eu tenho que cumprir. Você acha que aquilo é mérito, né? Exatamente, algo que entra na mérito sobre aquilo que Jesus já disse que é pela graça. Então tem que ter os efeitos da lei, talvez não daqueles 10 escritos, mas de fazer algo para ser justificado de alguma forma. Acho que a gente carrega ele até quando a gente realmente colocar tudo nas mãos do Senhor. Não, eu estava aqui, eu fiz a pergunta porque eu imaginava que você fosse levar para questões atemporais, que é o que eu penso assim, entendo.
Porque Paulo ele começa falando assim no verso 1, ó, porventura ignorais, irmãos, pois vos falo que conhecem a lei, que a lei não tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ou seja, ele tá, por mais longevo que seja um casamento, por mais longevidade de vida que uma pessoa tenha, que ela cumpra a lei ela não tem a capacidade de influenciar a vida dele, de libertar ou de influenciar a vida dele quando ele morrer. Por mais ofensas, crimes, pecados, todo tipo de natureza que o homem tenha cometido, e aí ele está falando aqui com o judeu, ele está tentando fazer o quê? O judeu pensar, olha, você é fiel, você crê na lei piamente, que ela resolve todas as suas questões em vida. Mas a questão com Deus não é vida temporal. Deus ele fala do ponto de vista atemporal, de eternidade. Então, por mais pecados que se cometa, a lei ela não vai ter influência na minha vida sobre a morte. Quando ele faz essa analogia com o casamento, ele está querendo dizer o seguinte, olha, quando você casa, é o que o Jefferson falou, até que a morte o separe. Esse deve ser assim, então, o entendimento. Quando você encerrou o casamento, seja com a sua esposa ou com a lei, que ele faz a analogia, quem que resolve o meu problema após a morte? A lei não resolve. A lei não resolve o problema após a morte. E aí por isso que ele vai falar. E você leu todo o texto, você leu todo o capítulo. Ele fala no verso 6. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. De modo que servimos em novidade de espírito. E a gente não fica aguardando a caducidade da lei. A gente não fica aguardando que a lei se encerre. A gente precisa nós precisamos que o nosso problema seja resolvido no âmbito eterno. Por mais anos que eu siga aqui servindo a lei, ou seguindo a lei, ou obedecendo a lei, porque ela é autoridade, ele fala que ela é autoridade. E no verso 24 ele fala, desventurado, né, alguns falam, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que pode me dar vida de fato? E o casamento, ele tem um entendimento de que quando o homem casa, naquele contexto, o homem ele retificava ou ele redimia a esposa dele. Essa era uma das funções também do marido, no contexto judaico, de redimir a esposa, porque a esposa tinha uma característica que nós não concordamos, enfim, era um outro jeito de sociedade. E a lei faria isso também com o homem, ela ficava retificando o homem até que ele pudesse morrer e falar, isso daí cumpriu a lei. Mas e o pecado, e a natureza do pecado dele? Quem que resolveria isso aí? Ninguém resolveria. E aí por isso que ele fala, ele vai falar no verso 4, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O nosso fruto para Deus, ele se limita aqui na terra, na nossa vivência aqui. Ele passa a barreira da morte, da vida, né? Fica falando essas coisas, morte, vida, lei, graça, né? Tem que ficar definindo vários conceitos. Mas eu penso que a preparação que o apóstolo Paulo está fazendo até para os próximos versos é fazer exatamente essa distinção. Olha, a partir do momento que eu morro, a lei ela não tem autoridade sobre a minha vida. Ela não tem mais influência alguma. Porque não importa a quantidade de pecados que eu cometi, ela não tem influência após a vida. Ela se limita a esse contexto temporal. E aí depois Paulo... Aí você vai ter que continuar, né? Você vai ter que continuar na sua próxima aula, enfim, não sei, para poder mostrar exatamente esse contraste. De que lá quando eu estava submetido à lei, e ele faz a analogia com o casamento, por mais longevo que fosse, ela não resolveria o meu problema depois da morte, somente em vida. Que ele começa falando no verso 1. Né? Por isso que eu perguntei qual que era o efeito, né? Eu acho que você respondeu certo, mas tem esse contexto, né, para entendimento. Maravilha. Por favor. Quando você fala do casamento, eu logo lembro da história de Oséias, né? Que Deus manda Oséias se casar com uma prostituta. E para exemplificar para o povo a forma que o povo estava andando, né? Então, mesmo que depois que aquela prostituta se casa com Oséias, ela volta a ter as práticas que ela tinha antes. Oséias, mesmo que
referendo o divórcio, ele vai lá e busca ela e volta de novo para casa. Eu acho que parece um pouco com a nossa relação, né, com Deus. Mesmo a gente, como se diz, né, se casando de novo agora com Cristo, às vezes a gente ainda volta a esse adultério, né, ao pecado, e Deus volta e resgata a gente de novo, e não larga e deixa a gente para lá. Né? E é o que acontece na história de Oséias. Deus queria mostrar isso para o povo, né? Como o povo estava andando, qual era o relacionamento do povo com Deus. E às vezes parece um pouco o nosso relacionamento com Deus, né? A gente volta, Deus resgata, chama a gente de novo, fala, ó, você é minha, não tem essa mais, né? E aí fica para a eternidade. Né? E onde está a nossa luta, né? Que onde a gente tem que lutar, batalhar, porque senão a gente cai, igual a irmã falou, aí volta e Jesus nos traz de novo. E aí nós entramos no nosso segundo ponto. Um ponto só foi só de a santidade da lei. E eu separei em subpontos aqui o segundo ponto para falar qual o propósito da lei. Não sabem? Falamos tantos em lei, mas qual é o propósito dela? É dar a direção para o caminho certo, né? É dar a direção, né? O que mais? Só a direção? Amanhã? Aí, irmão. Eita, batendo no gol aqui, no primeiro subponto. É revelar o pecado, né? Despertar em nós e condenar o pecado. Tá? Acho que meu tempo já acabou aí, eu nem... Vou só iniciar esse ponto aqui, para a gente entender, eu vou ter que terminar isso aqui na próxima aula. Se o propósito da lei é revelar o pecado, imagina que o Nil convida os músicos para fazer uma apresentação em um local público. Naquele local público, ele chega e começa a tocar, né? Com a orquestra, com o pessoal, e ele não vê que tem uma plaquinha lá, proibido apresentações públicas. Se tem aquela plaquinha, é para falar assim, ó, não faça, que é para o seu bem. Se não tivesse a plaquinha, não tem problema, né? Se não tivesse a plaquinha, não tem problema, não teria uma advertência. Ó, você não pode tocar nesse local aqui. Ou, usando o exemplo da rodovia. Se você passa num local que não tem uma placa indicando a velocidade, limite de velocidade, você vai achar que pode só seguir quanto de velocidade você quer. Mas quando tem uma plaquinha lá de 120 por hora, você tem que andar dentro daquela velocidade, senão você vai ser punido de alguma forma. Então, se não tem uma lei, não tem uma transgressão. O propósito da lei é trazer para mim e para você a consciência que somos pecadores. E o interessante é que o apóstolo Paulo traz à tona, lá no verso 7, ele traz um dos 10 mandamentos,
mais especificamente o 10º mandamento, ele traz lá, ó, que fala: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então, nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era um fariseu, né? Como que lidava um fariseu? Como que era um fariseu? Ele andava bem vestido, aparentemente bem vestido, né? Ele se gloriava na lei, que a lei foi dada a ele. E ele fazia isso de maneira externa, né? Para externar algumas coisas, externar que ele é santo, né? O ser fariseu, só para um detalhe, não é algo ruim, tá? Ao longo dos anos isso foi ficando pejorativo, né? Porque eles estavam agindo de qualquer maneira, mas a função deles é de santidade, de levar o povo à santidade. Mas nesse contexto aqui, é algo que eles estavam só demonstrando algo externo, tá? E já deu a hora. Vou parar no verso 2. Na próxima aula nós vamos retomar esse assunto, certo? Maravilhoso Deus, eu agradeço ao Senhor a provisão do Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, através das bênçãos do Senhor, ó Deus. Obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa aula, Deus, que nós podemos aprender, ó Deus, ver pontos importantes, ó Deus, da Tua palavra, referente à lei, referente aos contextos, ó Deus, que o apóstolo Paulo traz. Nos ajuda, Senhor, a compreender cada detalhe. Nos ajuda, Senhor, a esmiuçar a Tua palavra, para aprender com zelo, ó Pai, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado pela graça do Senhor, através da vida desses irmãos, ó Deus, que vieram aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Se conosco, ó Pai bendito. Em nome de Cristo Jesus, eu agradeço ao Senhor. Amém.